Olá, pessoal. Parada obrigatória e o assunto da vez é a gente dar continuidade ao contexto africanidade. Especificamente, vamos tratar a respeito de artistas, independente deles serem brasileiros ou não, mas que retrataram a África naquele períodozinho em que a gente vivenciou quando os africanos chegaram aqui. E também como é que é a vivência desses afrodescendentes hoje no cenário brasileiro, tudo através da arte. Então não deixe de assistir este vídeo até o final, pois as informações serão bastante valiosas. Vamos lá. O primeiro deles foi Debré, ou Jean-Baptiste Debré, de 1768 a 1848. Ele é um pintor francês que veio ao Brasil e o propósito dele foi muito mais do que retratar a questão da paisagem brasileira. Ele tentou retratar a sociedade brasileira. Existem dissertações de mestrado, teses de doutorado, que analisam Debré somente através das imagens, das pinturas dele, para saber como é que era o cenário brasileiro naquela época. Só através destas pinturas que ele fazia com propriedade. E as pinturas dele tinham um quê de figurinista, né? A questão da imagem quase que real, da imagem em forma de retrato. E isso, ele tentou ser muito fiel ao que ele vivenciava, aquilo que ele via dentro de suas obras. E de toda a cultura, no período em que ele estava no Brasil, a principal marca é a relação do escravo. Ele tratava do escravo nas mais diversas ações, seja o escravo no momento de castigo, seja o escravo no momento de socialização com os demais escravos, seja o escravo no momento de serventia do homem branco na casa grande e na senzala. Então, ele foi uma pessoa que teve a liberdade de andar e conhecer, compreender e retratar através de suas pinturas como é que é a sociedade brasileira logo nesse período. Existem as obras dele, que foi, tanto teve o nome como A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, ou A Estadia de um Artista Francês no Brasil. Independente do nome que você possa encontrar, esta obra ela fora dividida em 3 etapas. Toda essa obra é composta apenas por pinturas. A primeira obra dele retrata a relação do índio nas mais diversas ações: caça, pesca, sobrevivência, rituais. O negro, que ganhou o maior destaque, teve o maior número de pinturas dentro dos mais diversos cenários de castigo, de socialização, de serventia. E, por fim, a terceira e última fase corresponde a cenas do cotidiano e as manifestações culturais que envolvem a relação do negro, do índio e do branco. Enfim, foi um trabalho belíssimo que Debré acabou fazendo e que até hoje os quadros, as obras que ele acabou fazendo têm uma origem histórica e uma representatividade muito significativa. Como, por exemplo, aqui, né, algumas obras de Debré. Aqui eu acabei pegando muito mais quer dizer, eu só peguei a relação negra nele, né, a maneira como ele tematiza. A começo de conversa e repetindo aí, o estado das obras de Debré são figurativos, tentar chegar o mais próximo do real possível, né. Na primeira imagem, a imagem de um negro sendo açoitado, né, apanhando. Logo abaixo, uma mesa na corte em que crianças negras acabam dividindo espaços entre brancos em um momento de alimentação, enfim, de almoço, de uma refeição. Logo acima, os negros levando pessoas, né, o que era uma das carruagens sem rodas, no caso, eram os ombros e as pernas dos negros que acabavam levando o homem branco, e em momentos de trabalho, de socialização, enfim, entre os negros, né? O objetivo é literalmente retratar esse cotidiano, não criticar, não era apresentar como é que era a sociedade, como é que eram as relações sociais entre negros, índios e brancos dentro de um determinado cenário histórico-social.
Uma outra pessoa que ganhou destaque, que é até contemporâneo, é Hector Júlio Paridi, que é o chamado O Caribé. Ele ganhou destaque porque ele retrata a cultura afrodescendente de maneira intensa e de maneira muito colorida. A marca dele são as cores. Ele foi pintor, gravador, desenhista, ceramista, escultor, muralista. Então, ele foi bem bombril, né? Extremamente multifacetado enquanto artista, e ele realmente respirou a cultura africana para falar sobre ela. Né? Ele fez aulas de capoeira, ele frequentou rituais do candomblé, e isso contribuiu bastante para o que é a arte sendo retratada, melhor, o retrato da arte dessa cultura africana, dessa africanidade no cenário brasileiro. O samba ganha muito destaque nisso, a cor também, ele traz as cores da África e, ao mesmo tempo, o ritmo, que é um samba, que é um ritmo tão nosso e, ao mesmo tempo, tão africano. A gente não sabe quando começa um, quando termina o outro. Logo abaixo, aqui um momento de capoeira, a questão do jogar capoeira. A imagem acima mostra um ritual do candomblé, né? As pessoas entoadas com as suas entidades, com os seus exus. Né? É uma cultura, é um momento riquíssimo de aprendizagem quando a gente está falando da cultura africana enquanto religiosidade. E a imagem do Caribé, né? Sempre esse baiano aí bem... como é que eu posso dizer? Digamos que ele meio que se caracteriza como baiano. Ele foi um ilustrador muito, muito importante para Gabriel Garcia Marques, né, escritor espanhol, que tem uma representatividade muito grande, e ele traz também muito do folclore negro para a sua arte. Por isso é interessante ter um quê da cultura afro dentro desse cenário. Um outro foi Mário de Andrade, artista literário que ganhou um destaque muito grande na época de 1922, na Semana de Arte Moderna. O modernismo, na primeira fase, teve como objetivo resgatar essa cultura brasileira, saber qual é a identidade cultural do Brasil, e essa identidade cultural é a mistura. E, para compor essa mistura, é inevitável falar sobre a cultura negra. E Jorge Amado, que retrata a Bahia. E você falar sobre a Bahia sem falar sobre os negros, sem retratar a culinária, a dança, o jeitinho brasileiro, que tem um quê de africano dentro de suas raízes, é inevitável. Então, a contribuição de Caribé foi incrível dentro desse cenário. Um outro que também ganha muito destaque no vestibular, ele é, quando se trata de cultura negra no Brasil, ele é uma das pessoas que mais são citadas, seja enquanto obra ou somente tocando no nome desse artista, é Rubem Valentim, porque ele foi caracterizado como o defensor da cultura afrodescendente no Brasil. Ele foi pintor, escultor, gravador, professor baiano mesmo, ele vivencia isso, ele respirava a religião afro-brasileira, independente de ser umbanda ou candomblé, e conhecia com propriedade isso. Ele acaba pegando um misto de figuras geométricas e, a partir daí, das cores, ele faz a representatividade dos símbolos dos orixás. Né? Então, cada cor, cada forma, cada formato de seus quadros enquanto pintor resgata muito essa questão afro, especificamente a religião afro-brasileira. Então, Valentim ele consegue aliar a questão da geometria ao uso de cores de forma extremamente criativa e faz uma homenagem aos símbolos dos orixás, que são típicos da nossa cultura afro, da nossa religião afro-brasileira. E é isso. Para estas e outras informações, não deixa de entrar em contato com a gente aqui no canal. Né? Se por acaso você ainda não segue o canal Verificando a Língua Portuguesa, não deixa de seguir, também não deixa de fazer um comentário. E o principal, compartilha. Afinal de contas, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês. Ó. Tchau, tchau.